Olá, pessoal, bom dia. Aqui é a Alessandra falando. Acho que em alguns minutinhos a gente já pode começar. Adriana, acho que você já está por aí. Estou aqui, Hum, bom dia a todos, Bom, muito bem-vindos. Eu queria apresentar a Alessandra, que ela é psicóloga, especialização em gestão de pessoas pela Universidade Federal Fluminense. Ela é líder de projetos e soluções na Felipelli. Como vocês vão poder observar, ela é apaixonada por pessoas, é uma pessoa super entusiasmada, ela ajuda todo mundo, é uma pessoa acolhedora e é a pessoa melhor para falar desse tema, sobre essas questões emocionais, sobre a questão da mente humana. Ela também é qualificadora na Felipelli dos nossos instrumentos. E ela possui a formação que a gente tem aqui no Brasil de neurocoaching pela metodologia do Results Coach System. E hoje a Alessandra vai falar com a gente sobre as questões da inteligência emocional e abordando por uma forma muito bacana sobre todos os aspectos que permeiam esse assunto. Então, Ale, com você, bem-vindo a todos e boa Páscoa. obrigada, Adri. Obrigada pela apresentação generosa. Bom dia oficialmente para todos que estão conectados. A gente teve uma lista grande de inscritos, então acredito que ao longo aí da nossa conversa, do nosso tempo, principalmente nesses minutos iniciais, a gente tem algumas pessoas ainda se conectando. Queria desejar muito boas-vindas para todos vocês. Vamos falar de um assunto sutil, delicado, mas que é muito importante no nosso dia a dia, né? Então, vou dispensar as minhas apresentações, que a Adriana muito bem já fez, e vou contar um pouquinho para vocês como vai acontecer o nosso dia, né? Então, como vai ser, né? Então, o que que a gente tem proposto, né? Então, porque a gente teve um número muito grande de inscritos, esse momento vai ser um pouco mais de eu contando algumas coisas para vocês. Então, a gente tem até 1h30 para ficarmos conectados aqui. Nesse primeiro momento, microfones e câmeras estarão desabilitados para vocês pelo nosso host. A gente tem toda uma equipe da Felipelli hoje nos dando apoio e suporte. Eu já queria agradecer a todos que estão envolvidos, fazendo com que esse nosso momento seja ainda mais especial e organizado, tá? Então, nesse primeiro momento, as câmeras e microfones de vocês estarão desabilitados para a gente evitar, né, certos contratempos quando algumas pessoas ainda estão chegando. Mas do nosso meio, mais para o final, que é muito bem-vinda qualquer tipo de interação e comentários que vocês queiram trazer e achem que seja oportuno, então os microfones poderão ser habilitados por vocês, tá? Perguntas, eu peço que sejam direcionadas diretamente no chat. A gente tem também, se não me engano, a Fernanda ou a Renata vão estar olhando essas perguntas, tentando agrupá-las num conteúdo parecido, ou selecionando as que são mais frequentes ou mais interessantes, para a gente dedicar os nossos minutos finais para as respostas. Mas não se preocupem, a gente vai tomar nota de todas elas, então as que não forem respondidas, a gente seleciona alguns artigos, alguns textos ou alguns vídeos até para responder por vocês depois por e-mail, porque a gente tem o nome e o e-mail de vocês no cadastro, então é fácil da gente conseguir fazer essas coisas. Os minutos finais a gente vai dedicar para a nossa maior interação, então eu vou chamar as pessoas que fizeram as perguntas, a gente vai trocar um pouquinho para ver se de fato eu entendi o que foi perguntado. A gente vai ter uma condição especial para as pessoas que estão assistindo, a gente vai ter um sorteio, então fiquem com a gente até o final, que vai ser bem interessante, tá? Então, agora eu quero apresentar para vocês, a Adriana me apresentou, né? E aí eu vou apresentar um pouquinho para vocês a Felipelli, não a Adriana, mas a Felipelli, que já é uma consultoria que tem bastante tempo de mercado, né? Acredito que a maioria de vocês já conhece a Felipelli e, de repente, já tem até tido alguma interação com a Felipelli. Então, a Felipelli é uma consultoria de diagnóstico, treinamento e desenvolvimento. Então, nós que trabalhamos na Felipelli, o que brilha nossos olhos é desenvolver gente, né?
Então, atualmente, aí o nosso lema, né, podemos dizer assim, é evoluir para humanizar. Então, isso faz muito sentido para a gente quando a gente olha todos os nossos instrumentos, né, todo o nosso portfólio de soluções e serviços. Realmente a essência de tudo isso é o autoconhecimento, é ver as pessoas se desenvolvendo, vendo as pessoas serem mais felizes nas suas vidas, né? Então, aqui conta um pouquinho a trajetória. O primeiro marco a gente teve a parceria com o MBTI, depois a gente teve com o Neuroleadership Institute, depois a gente vem e traz o EQI, né? Então, o EQI é a ferramenta de inteligência emocional que basicamente traz com muita propriedade e profundidade esse assunto que a gente vai falar agora para a cena, né? Então, inteligência emocional, tudo que a gente vai falar, os temas que a gente vai tratar, os nomes que a gente vai trazer, estão intimamente ligados a este instrumento, que é o Quociente de Inteligência Emocional, que é uma parceria que a gente fez em 2012 com a Multi Health Systems, a MHS, que fica no Canadá, e traz um conteúdo muito interessante para a nossa reflexão. A cada dia vai ficando mais importante a gente pensar sobre essas coisas, né? A última parceria que a gente fez foi com a Ascense, que é um parceiro de Israel, que traz toda uma tecnologia para recrutamento e seleção, uma plataforma interativa, então também é super interessante. E teve também, antes disso, o CCL, um programa de desenvolvimento de liderança, né? Então, a gente vem acompanhando as movimentações de mercado, as coisas que vêm acontecendo, e a gente vai tentando inovar no mercado aqui do Brasil, trazendo com exclusividade essas parcerias, tá? E aí vamos entrar no nosso tema, né? Então, acredito que todos vocês que estão aqui conectados comigo querem ouvir um pouquinho mais e querem saber um pouco mais sobre inteligência emocional, e é isso que a gente vai falar hoje. Então, a minha proposta para esse nosso tempo que estaremos juntos é trazer para vocês um pouquinho de conteúdo, então trazer informações do conceito, o que é, o que não é, quais são os nomes, falar um pouco do nosso contexto, porque não dá para fingir que não tem nada acontecendo, porque tem, né? Uma coisa bem importante acontecendo no nosso cenário hoje. Depois conectar com o nosso ambiente natural de trabalho, nossa vida, né? Ver quais são os ganhos que inteligência emocional pode ter na nossa vida. E aí apresentar para vocês a trilha de desenvolvimento da inteligência emocional que a gente construiu, que a gente chamou carinhosamente de emotions, né? Então, no finalzinho, eu conecto tudo isso que a gente vai falar com vocês, apresentando o programa. Quando a gente fala de evolução da inteligência emocional, tem uma linha do tempo, né? Então, é muito legal que a gente tenha a oportunidade de dar um nome certo, né, para os acontecimentos, de saber as fontes. Eu tenho uma preocupação muito grande em tudo que eu me envolvo fazer disso, né, de ver a fonte, de checar, porque hoje todo mundo sabe de tudo, é só dar um Google, né? Então, ou então ouvir alguém falar, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, muitas pessoas estão falando muitas coisas interessantes e está sendo difícil até selecionar o conteúdo bom com conteúdo melhor ainda, né? Porque muitas coisas boas estão sendo ditas, promovidas, mas eu acho importante a gente endereçar as coisas da forma como de fato aconteceu, né? Então, quando a gente fala do histórico da inteligência emocional, isso é muito antigo. Só que não tinha esse nome, a gente não tinha a beleza que a gente tem hoje, a gente não tinha noção do impacto que isso causa disso. Então, se a gente olha lá para Darwin, em 1800 e alguma coisa, 1872, ele já começa a perceber que humanos e até animais têm uma reação emocional, mas ele não chamava nem de emoção, né? Ele chamou de passionate, ele chamou de paixão, ele chamou de outras coisas, e isso vem evoluindo ao longo do tempo. Depois, em 1920, a gente teve mais um marco na história aí da inteligência emocional, quando Thorndike ele fala sobre inteligência social, ou seja, tem algo que permeia as nossas relações, o nosso ambiente social, e que tem uma forma da gente funcionar mais interessante. Então, ele fala sobre inteligência social. E aí, quando a gente chega da década de 80 para frente, já vai ficando mais parecido com o que a gente entende hoje. Então, em 1980, o Baron, que é uma pessoa que tem uma importância muito grande nesse contexto, ele fala sobre quociente emocional. Ou seja, a gente entra num ambiente onde existe o QI, né, que fala muito da inteligência cognitiva,
e agora a gente tem a possibilidade da gente ver que existe um quociente emocional que tem toda uma influência em como a gente lida com as pessoas na nossa vida, lida com as nossas emoções. Então, é o primeiro momento que a gente começa a tentar medir, a tentar entender como tudo isso funciona. Em 1983, vem o Gardner, e ele fala sobre inteligências múltiplas. Então, ele fala que todo ser humano tem 8 inteligências, mas a gente não tem igual habilidade, igual conforto para usá-las. E ele fala da inteligência intrapessoal e interpessoal. Então, opa, já estamos esquentando. E agora, em 1990, mais pertinho da gente, né? A gente tem um trio que é muito importante, que é, de fato, quem falou do termo inteligência emocional, quem começou a estudar isso nos seus laboratórios, o impacto da inteligência emocional, que é o Mayer, Salovey e o Caruso, tá? E aí, especificamente, eu vou falar do Salovey. Ele hoje é presidente da Yale University, e ele tudo traz uma ênfase emocional em tudo que ele faz, né? Então, o Yale hoje tem um centro de análise de inteligência emocional, onde eles experimentam as emoções em laboratório. Então, os grandes experimentos que eles têm até hoje, né, começaram na década de 90, mas tem até hoje, e a preocupação dele, e o Salovey fala, tem alguns vídeos dele no YouTube, e os estudos também no próprio site da Yale University, que eles têm um laboratório de entendimento de como as emoções funcionam. Ele fala que o real motivo deles estudarem as emoções é que eles perceberam que, provocando as emoções no seu laboratório, as pessoas tinham comportamentos diferentes, né? Então, a gente sabe que a emoção, ela vem para levar a gente para a ação, para fazer com que a gente faça alguma coisa, né? Então, ele buscou entender mais, e eles ainda estão nesses estudos, o que move uma pessoa a fazer alguma coisa, e aí é um argumento mais positivo ou mais negativo. Então, eles estudam, por exemplo, um exemplo que ele dá que eu achei bem bacana, assim, o que faz uma pessoa, por exemplo, uma mulher, a fazer os exames preventivos de mama, né? Enfim, é mais interessante conectar emocionalmente com ela, falando que, olha, você precisa fazer esses exames, você quer deixar seus filhos órfãos? Ou é mais interessante uma abordagem olhando pela saúde? Então, eles analisam qual é o impacto emocional dessas questões, e eles veem o que é mais interessante, né? Como as emoções nos ajudam. Então, nós temos um centro de funcionamento emocional, todos nós temos. Então, não é só QI, né? A gente tem essa habilidade mais sutil, né? mais delicada, que é o controle emocional, que é a inteligência emocional. E eles estudam isso para ver como a gente pode ser mais eficaz com isso, né? Como que a gente pode entender melhor as nossas emoções, usá-las de uma forma mais interessante, e daí vem o nome inteligência emocional. E aí, em 95, provavelmente esse a maioria conhece, que é o Goleman, né? O Goleman é psicólogo e era, em 95, redator do New York Times. E aí ele acha super interessante esse tema, ele lança um artigo que traz para uma popularidade muito grande, né? Mas aí a gente ainda está falando de um público mais americano, esse conteúdo de inteligência emocional. E aí ele teve a grande sacada de escrever o livro, né? Então, ele tem um livro que foi lançado em 95, logo após o seu artigo no New York Times, que aí realmente popularizou o termo inteligência emocional, com base em todas essas pessoas que estavam já estudando o termo. O Goleman vem para publicar, para trazer isso para a população de uma forma mais geral, né? E aí a gente trouxe, né, numa continuidade aí a linha do tempo, o Brooks e o Dr. Steven Stein, que são duas pessoas muito importantes para a gente, especialmente nesse contexto que a gente vai falar agora, porque eles são os criadores do instrumento de inteligência emocional, que é onde tudo que a gente vai contar para vocês se baseia. Então, o nosso programa Emotions, o nosso conteúdo de inteligência emocional, a definição, o conceito, a gente traz exatamente dessa parceria que a gente tem com a MHS, e que aí o Dr. Steven Stein é o CEO, e é ele quem publica e traz todos esses estudos também, olhando nos laboratórios, como tudo isso funciona. Então, vejam que a gente tem uma preocupação muito grande de caminhar muito ao lado da ciência, né? Então, falei para vocês, né, algumas pessoas estão falando coisas muito interessantes hoje,
mas às vezes não se preocupam muito com a fonte, com a origem, com o embasamento científico, e isso é algo que a gente tem uma preocupação muito grande aqui na Felipelli. Então, saber o que a gente está falando, da onde vem, e se de fato isso tem uma experimentação científica, qual é a validade disso, qual é a acuracidade desses quesitos. Então, isso é algo que a gente tem uma preocupação muito grande, né? Então, só fazendo uma linha do tempo, já trazendo alguns nomes e pessoas importantes para vocês, isso é um pouco o histórico da inteligência emocional. E agora eu quero contar para vocês, então, o que a gente acredita como inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, ela é um conjunto de habilidades emocionais e sociais que influencia muito em como a gente experimenta as emoções, como a gente vê isso acontecendo em nós mesmos e como a gente faz isso com as outras pessoas também. Então, fala também sobre o desenvolvimento das nossas relações, como a gente expressa nossas ideias, nossos pensamentos, nossas emoções, como a gente manifesta esse comportamento emocional e como a gente usa tudo isso para gerenciar nossas tomadas de decisão, para gerenciar um momento de estresse, um momento de tensão, nossos desafios cotidianos. Então, simplificando tudo isso, o que é inteligência emocional? O que é inteligência emocional na prática? É simplesmente, aí o simplesmente é só porque é fácil falar, mas não necessariamente é fácil fazer, né? Mas o que é inteligência emocional? É a gente estar mais consciente do nosso estado emocional. Então, tudo que a gente faz ao longo do nosso dia gera um impacto emocional na gente. Só que muitas das vezes a gente tem uma desconexão com esse estado emocional. Às vezes a gente não percebe o impacto que isso causou na gente e a gente simplesmente vai vivendo. E aí a gente já vai falar um pouquinho sobre algumas outras questões interessantes, mas assim, o que é muito legal da inteligência emocional e que o Salovey fala disso, ele fala que emoções são ensináveis e são aprendíveis. Então, isso é muito bom, né? Então, o conteúdo emocional, a inteligência emocional é muito interessante porque, ao mesmo tempo que a gente pode ir ficando bom nisso, a gente também pode ir ajudando as outras pessoas a ficarem boas nisso, né? Então, a gente é passível, sim, de desenvolvimento e aprendizado, por isso que a gente está aqui, né? Senão a gente estaria falando só de uma coisa que eu não vou fazer nada com isso, mas sim. E aí aqui a gente pensou em toda uma trilha de desenvolvimento, né? Que aí eu vou apresentar os 6 módulos para vocês mais para o finalzinho da nossa conversa. Então a gente pode sim ficar muito bom nisso. Só que a gente naturalmente nunca pensou abertamente, nunca falou abertamente, nunca pensou sobre essas coisas. A gente não tem um repertório emocional, um vocabulário emocional rico. Então, isso faz parte da nossa consciência emocional. Então, tem um módulo específico que cuida da nossa autopercepção. Então, daqui a pouquinho eu conecto tudo isso com vocês. Então, a gente não foi ensinado a falar sobre as emoções, né? Então, nenhum momento na escola, na faculdade, na nossa vida, numa DR, né? Numa discussão de relação, em nenhum momento a gente é levado a falar: peraí, deixa eu te contar como isso bateu em mim, como eu estou me sentindo, o que isso está despertando em mim, no meu corpo, eu posso te contar? Não, a gente já vai logo, né? Para falar de outras coisas, ou para mudar de assunto, ou para acusar, ou para ser acusado, enfim, a gente entra num outro ambiente e a gente não reflete, não fala sobre as emoções, né? Muitas das vezes há uma desconexão tão grande que a gente nem imagina que aquilo tudo está acontecendo dentro da gente, a gente nem sente as emoções, né? A gente está numa anestesia, às vezes, tão grande da nossa rotina, da correria, que às vezes realmente a gente está vivendo anestesiado emocionalmente, né? Então, isso tudo é inteligência emocional, né? E aí, uma imagem que eu acho que vocês já conhecem, né? Rê, pode passar para o próximo. Isso, legal. É uma imagem que eu acho que vocês já conhecem. Existe uma parte de todos nós que as pessoas estão vendo, e existe uma parte que é invisível, né? Que as pessoas só acessam se a gente conta. Então, nossas atitudes, nossos comportamentos, nossas ações, nossos resultados, é algo que está todo mundo vendo, né? Então, está acessível para todo mundo, é visível. Mas os nossos pensamentos e as nossas emoções acontece de uma forma invisível, acontece dentro da gente. É uma combinação de vários fatores mais complexos, e aí a gente envolve o cérebro da gente,
uma reação química, fisiológica, biológica, que isso tudo gera, isso vai trazer um comportamento, né? Então, Rê, pode passar mais um pouquinho. Então, tem a jornada da ação, e aí a parte visível, né? Onde a gente está vendo as nossas ações, os resultados, as atitudes, os comportamentos, e as emoções e os pensamentos fica na jornada invisível, e aí a gente tem a nossa autoconsciência, as nossas crenças, os pensamentos automáticos, as nossas intenções, então tudo isso está dentro da gente, naturalmente as pessoas não acessam, só se a gente resolve trazer, só se existe um espaço para a gente falar sobre isso, tá? E o que é muito sutil e interessante, pode passar, Rê, por favor? A gente tem aqui uma sutileza muito grande que eu gosto sempre de trazer para a nossa reflexão, porque daí vem um pouquinho da nossa confusão emocional, né? Então, a gente julga as outras pessoas pelo resultado, pelo comportamento, pelo que a gente vê. Só que a gente não acessa o que gerou aquele resultado. Só que aí a gente olha essa imagem cruzada que vocês estão vendo aqui, eu olho as atitudes e o comportamento de uma outra pessoa, que tem a ver com o que ela pensou e sentiu, mas eu julgo esse resultado e esse comportamento e essa atitude pelo que eu penso e sinto sobre aquilo. Então, um exemplo que eu sempre dou em sala de aula presencial é o belo braço cruzado, né? Então, a gente tem pessoas, pensem numa situação, imagino que vocês já vivenciaram essa experiência, às vezes como facilitadores, às vezes até como participantes. Pessoas de braço cruzado em sala de aula, naturalmente, eu posso pensar que é uma pessoa resistente, né? Olha um braço cruzado, uma pessoa mais fechada, está resistente, não está gostando do tema, mas aquilo pode ser um outro resultado de um comportamento, de um pensamento, de uma emoção totalmente diferente. Pode ser inclusive frio, né? Pode ser inclusive a posição mais confortável. Então, assim, a gente precisa ter um cuidado muito grande quando a gente faz esse tipo de julgamento, porque a gente está julgando as pessoas o tempo inteiro, só que a gente não necessariamente está acessando o que está gerando aquele comportamento, ou seja, o pensamento e a emoção dela. Então, esse conjunto de pensamento e emoção, crenças, intenções, a gente precisa cuidar para a gente investigar mais. E a inteligência emocional, a clareza da inteligência emocional, faz com que a gente tenha mais propriedade para compreender, às vezes, alguns comportamentos, né? Então, a gente consegue olhar algumas coisas e pensar, poxa, mas será que é isso por conta disso aqui? Ou será que essa pessoa está passando por alguma situação que produziu esse comportamento? Então, a gente se coloca num outro estado de análise desses comportamentos e dessas outras pessoas. Então, isso aumenta um pouco mais a nossa tolerância com o outro. A gente consegue ser mais empático, ser mais compreensivo. Então, empatia é a palavrinha da moda de uns anos para cá. E também é conteúdo de um dos nossos módulos, quando a gente fala no módulo interpessoal, onde a gente fala de construção de relações poderosas, com base em confiança, em compaixão, e a gente fala do real sentido da empatia, que está muito mais ligado a gente se colocar, não no lugar do outro, porque isso é quase impossível, mas a gente tentar compreender de forma respeitosa e apreciativa as emoções das outras pessoas. Quando a gente se coloca num estado de apreciação, eu me coloco num estado de não julgamento, de contemplação. Então, neste momento, de fato, eu estou exercendo a empatia. E aí a empatia, muito estudada pela neurociência, já é considerada como uma habilidade emocional muito mais qualificada do que algumas outras, porque de fato a gente se colocar nesse lugar de não julgamento, de contemplação, de apreciação, é algo muito poderoso. E a gente pode aprender a fazer isso, né? Então, daqui a pouquinho eu vou conectar com os módulos lá do Emotions para vocês. Vamos então falar mais especificamente sobre a definição da inteligência emocional. Então, inteligência emocional fala sobre como a gente percebe e expressa a nós mesmos, como a gente desenvolve essas relações sociais, como a gente lida com os desafios naturais da nossa vida e como a gente usa essas informações de modo efetivo
e significativo. Então, quando vocês ouvirem falar de outros nomes como inteligência interpessoal, inteligência social, inteligência relacional, empatia, tudo isso está dentro do nosso conjunto de habilidades da inteligência emocional. Tudo isso é parte da inteligência emocional, tá? Então, todos esses outros nomes de soft skills, né, que a gente precisa ter no nosso dia a dia, faz parte desse conjunto maior da inteligência emocional, tá? E aí, alguns pontos chaves da inteligência emocional, né? Então, o resultado de uma inteligência emocional bem desenvolvida demonstra um resultado conectado a um bem-estar, conectado a um resultado social saudável. Então, quando a gente tem pessoas de forma que apresentam, né, esses comportamentos de forma equilibrada, isso gera um bom funcionamento emocional, um bom funcionamento social, isso gera um impacto direto no nosso bem-estar, né? Então, isso é muito interessante quando a gente fala também, por exemplo, de felicidade. Então, a gente tem um módulo também que a gente fala do grau de contentamento com a vida, específico sobre bem-estar. Então, algumas pessoas podem, principalmente no momento que a gente está vivendo agora, a gente tem coisas para celebrar, a gente tem coisas para se alegrar, todos os dias a gente tem. Só que a gente tem uma opção. O que eu vou alimentar? O pânico, o caos e o medo? Ou eu vou alimentar coisas boas? Eu vou alimentar o que de fato, que eu acordei hoje e eu estou bem, que os meus familiares estão bem e que o mundo inteiro está colaborando para a gente chegar a uma solução mais rápido possível. Então, isso são coisas para celebrar. Só que é uma escolha. O que a gente faz? O que pesa mais na nossa balança? O que eu escolho alimentar em mim? Então, isso é a promoção de bem-estar, né? Quando a gente entende a si mesmo, a gente pode se expressar melhor. Então, tudo nasce no autoconhecimento, né? Então, quanto mais a gente vai tendo mais habilidade com a gente, vai se entendendo mais, vai entendendo os nossos gatilhos e os nossos impactos, a gente vai ficando melhor nas nossas situações, nas nossas interações. Então, isso gera interações mais saudáveis e a gente consegue controlar melhor o nosso estresse, entender melhor as nossas emoções, qual é o impacto que isso tem em mim. Então, quando eu ouço alguém falando alto ou sendo ríspido com alguém, isso me impacta diretamente. Então, eu escolho me retirar da sala ou eu escolho me blindar emocionalmente nesse momento para isso não gerar nenhum impacto, porque, de repente, eu vou precisar falar alguma coisa nessa reunião. Então, quais são os caminhos que a gente tem de criar mais consciência sobre os aspectos emocionais? E aí a gente fala muito de equilíbrio, né? E aí eu vou dar um exemplo para vocês do que a gente fala sobre equilíbrio. Então, é muito importante a gente ter... É muito difícil a gente ter igual habilidade para lidar com todos esses aspectos que contemplam a inteligência emocional. Mas, minimamente, é importante que a gente saiba o que é para a gente buscar certo equilíbrio. Então, vou dar um exemplo claro para vocês, que é o seguinte: assertividade. Todos nós sabemos o que é. E aí o conceito... Lembra sempre que os conceitos dessas palavras na inteligência emocional é algo um pouco mais profundo, tá? Então, quando a gente fala de assertividade aqui neste contexto de inteligência emocional, eu estou falando exatamente do caminho do meio entre passividade e agressividade. Então, ser assertivo é uma pessoa que é naturalmente respeitosa, que ela consegue comunicar o que ela precisa de uma forma respeitosa, cuidadosa e assertiva. Ela diz o que ela precisa, ela é cirúrgica, tá? Só que ela não é passiva, ela não deixa de se posicionar e ela não é agressiva. Só que, se eu tenho um desequilíbrio com os outros fatores, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que é assertiva demais, em desequilíbrio, por exemplo, com empatia, que a gente já falou um pouquinho, com relações interpessoais, e aí se ela também tem um controle dos impulsos, se ela é naturalmente mais impulsiva de uma forma mais marcante, eu posso sim ter uma pessoa mais agressiva. Então, como que a gente equilibra esses fatores e ela continua com essa assertividade, que é muito boa nela, só que a gente traz para a cena outros fatores que vão ajudá-la ainda mais nas situações que ela vivencia, tá? Então, inteligência emocional é esse conjunto mais complexo de várias coisas, só que se a gente minimamente cria consciência sobre elas, a gente vai tendo a possibilidade de gerenciá-las de uma forma mais efetiva, tá?
Então, falamos bem da inteligência emocional, acho que agora estamos na mesma página do que a gente acredita aqui na Felipelli como inteligência emocional. E aí eu queria trazer um contexto agora que a gente está vivendo, né? Então, falamos durante muito tempo, nos últimos anos e meses, sobre o mundo VUCA, né? Então, acho que a gente invocou tanto o mundo VUCA e a gente achou que estava vivendo, e de fato a gente estava, mas numa complexidade um pouco menor, numa volatilidade menor, numa incerteza um pouco menor e ambiguidade também, que agora eu acho que a gente recebeu na veia uma injeção de mundo VUCA, né? Então, a gente estava falando, né, mundo VUCA, né, porque dá conta de várias coisas, porque a tecnologia traz um crescimento disruptivo, exponencial, e a nossa mente processa as coisas de forma linear. Então, estava lindo, né? A gente estava tentando acompanhar isso tudo, né, dando o nosso melhor para a gente conseguir se enquadrar e se reinventar. E agora vem cenário de pandemia, uma crise sem precedentes no mundo inteiro, e que está impactando a gente. Então, é mundo VUCA na veia agora, né, gente? Então, como que a gente pode usar a inteligência emocional hoje, neste contexto, no mundo que a gente está vivendo hoje? Então, eu acho que não foi à toa que a gente recebeu tantas inscrições, então, tantas pessoas interessadas em falar um pouco mais sobre isso, em ouvir um pouco mais, em entender um pouco mais como tudo isso funciona e o que eu posso fazer com isso. Então, o nosso momento hoje não é para a gente aprofundar em nada, para a gente aprofundar é a sequência ali do programa Emotions, e aí vocês podem escolher o que vocês querem fazer e a trilha que vocês querem seguir, escolhendo os módulos, enfim, as datas e etc. Então, mundo VUCA na veia, né? Então, o momento que a gente está vivendo totalmente volátil, então, a gente dorme de um jeito e acorda totalmente de outro, né? Então, pode vir a qualquer momento uma notícia que pode mudar tudo, né? Incerto, então a gente não tem mais certeza de muitas coisas, a gente não sabe até quando a gente vai ficar nesse contexto de isolamento social, por exemplo. Então a gente não sabe se é até o final do mês, se é até o final do primeiro semestre, não sabemos, a gente simplesmente não tem essa resposta. Ele é complexo, então, de novo, a nossa mente está acostumada a processar as coisas de forma linear. E o cérebro da gente gosta de ter certeza, né? Porque ele gosta de prever o momento seguinte para garantir a nossa sobrevivência. Mas num cenário complexo, disruptivo, onde as coisas acontecem de uma forma totalmente impensada, não tem uma ordem lógica dos fatores, é complexo para a gente pensar sobre isso, né? E ambíguo. Então, ao mesmo tempo que o noticiário mostra o que está acontecendo e tenta retratar um pouco a realidade do que está acontecendo no mundo, a gente tem a opção de lidar com isso de uma maneira ou de outra, né? E aí a gente vai vendo algumas pessoas que ainda estão se mantendo bem, com uma boa saúde mental, outras nem tanto. E aí a gente tem que correr para ajudar. Então, é esse o novo cenário que a gente está lidando. E inteligência emocional, eu diria para vocês, que é a habilidade mais requerida neste momento que a gente está vivendo. Então, se a gente aprende um pouco mais sobre as nossas emoções, sobre o que isso tudo tem de importância na nossa vida, a gente minimamente consegue mudar os nossos comportamentos, mudar os nossos resultados, gerar outro impacto nas nossas relações, inspirar outras pessoas. Então, isso depende do nosso primeiro passo, que é a gente entender melhor como tudo isso funciona na gente, né? E aí eu selecionei aqui algumas imagens. Pode passar, Rê, por favor. Que para mim são muito impactantes. Eu acredito que para vocês também. Então, pontos turísticos do mundo todo estão assim nesse momento. Vocês já imaginaram viver um momento como esse? Eu acho que é impensado para todo mundo, né? E aí tem uma frase que é muito legal, dessas que a gente recebe no WhatsApp, e aí é autor desconhecido, né? Eu não sei quem foi que falou, mas eu acho muito oportuno, que fala assim: corremos tanto para sobreviver e agora para viver temos que parar. Nunca tínhamos tempo para nada e agora a gente até tem tempo, mas a gente não pode fazer nada. Então, esse momento que a gente está vivendo agora, essa pausa forçada, desperta na gente um conteúdo emocional, né?
Então, esse momento, ele é muito oportuno para a gente refletir sobre o que a gente está sentindo, o que a gente está passando. Isso tudo é legal só para a gente dar um nome certo às coisas. Quando a gente está passando por alguma coisa, a emoção ela tem um conteúdo que está relacionado a uma ação, né? Então, ela tem um propósito, é fazer com que a gente haja, é fazer com que a gente faça alguma coisa. Então, nesse momento, a gente está totalmente tomado pelas nossas emoções. A gente se emociona, a gente briga, a gente discute, a gente quer acolher, quer abraçar algumas pessoas, mas a gente não pode, então a gente está inventando maneiras de fazer isso virtualmente, né? Então, isso tudo é a emoção que está na gente agora, nesse momento. E aí, falando um pouquinho de sentimento, o sentimento, ele é algo que ele fica gravado em relação a uma situação. Ele é algo mais privado, ele é algo mais profundo. Então, quando tudo isso passar, a gente vai olhar para o que a gente viveu. Então, lembra daquela pandemia, coronavírus, Covid-19? Isso vai despertar um sentimento na gente. E qual é esse sentimento que vocês querem que desperte? Porque a gente tem propriedade de mudar isso agora. Então, eu quero lembrar de um tempo que eu resolvi olhar para mim e que eu fiquei muito bom em lidar com as emoções, ou eu quero olhar tendo um sentimento ruim, que eu fui privado de fazer as coisas, que eu fiquei isolado das pessoas que eu amo, que eu não consegui trabalhar, que eu não consegui produzir. Qual é o sentimento que vocês querem gerar no futuro sobre o momento que a gente está vivendo agora? E a gente tem esse poder. A gente pode fazer as coisas de forma diferente, começando por uma trilha de desenvolvimento. E aí tem uma frase que eu achei muito legal do Dostoiévski, que ele fala assim: tempos de crise, de disrupção e de mudança construtiva não são apenas previsíveis, eles são desejáveis. Significam crescimento. Dar um novo passo, pronunciar uma nova palavra, é o que as pessoas mais temem. Será que a gente não estava vivendo tão corrido, cheios de tarefa, cheios de afazeres, com uma agenda muito cheia, para de repente, de uma forma às vezes até inconsciente, não sobrar tempo para a gente lidar com questões nossas que a gente tem certa dificuldade? Será que a gente não estava fazendo isso de uma forma impensada, inconsciente? A gente estava sendo levado a viver, a sobreviver, a fazer as coisas tão agile, tão rápida, dar respostas cada vez mais de sopetão, para de repente a gente não ter tempo de parar e olhar para o que é mais importante para a gente, que num primeiro momento somos nós mesmos. A gente não tem tempo no nosso dia a dia de parar para olhar para a gente. Caramba, por que isso aqui nessa reunião que eu acabei de viver me impactou tanto? Por que isso mexeu tanto comigo? Onde mexeu? A gente não para fazer essas reflexões. E é exatamente o que essa pausa forçada está nos proporcionando. Por isso, o tamanho incômodo que a gente está vivendo. Primeiro, a privação, né? Nós gostamos de liberdade e autonomia. Quero fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. E isso vem sofrendo uma intensidade maior nos últimos tempos. Então, cada vez um momento, né, no mundo, modernidade, ferramentas tecnológicas que nos dão cada vez mais autonomia e poder de liberdade. Eu quero escolher o que eu quero fazer a hora que eu quiser. Então, o modo de ensino está diferente, o modo de aprendizado está diferente, o modo de se relacionar está diferente. E a gente simplesmente vai só embarcando. Eu vou só navegando conforme a maré. Só que agora essa pausa forçada é para a gente parar e pensar na gente, no que a gente quer na nossa vida, o que a gente quer para as pessoas que a gente mais ama, o que a gente quer para as nossas empresas, o que eu quero para o meu time, o que eu quero como RH dessa empresa. Então, como eu quero me posicionar? Isso tudo, gente, depende. A gente tem um público muito diverso, né, que se inscreveu. Mas eu diria que a gente tem uma classificação aqui de dois jeitos. Assim, eu veria esse público dividido em dois aspectos, ou de repente até misturado nessas duas coisas.
pessoas que estão buscando isso para se desenvolver, eu preciso disso para eu ficar bom nesses aspectos emocionais, e ver um belo desenvolvimento emocional, e que aqui querem ver o que eu posso fazer para ajudar as outras pessoas, né? Então, existe o primeiro passo, que é eu entender como tudo isso funciona para mim. Então, tudo que a gente faz com as outras pessoas, a gente primeiro precisa se testar. Isso, inclusive, é uma condição básica quando você vai trazer um instrumento, um teste para ser reconhecido cientificamente. Você precisa ser objeto disso para que ele seja validado cientificamente. Então, tudo que a gente vai fazer na nossa vida precisa estar conectado com a nossa prática, precisa fazer sentido para a gente. Então, eu preciso me colocar num lugar de experimentar essas coisas, para depois eu ficar bom e ajudar as outras pessoas, né? Então, uma frase do Guimarães Rosa: a gente vive muito em voz alta, mas às vezes a gente não se ouve, né? Então, eu acho que é o momento agora da gente parar para refletir, para a gente ouvir as nossas vozes internas, porque isso faz parte de uma ampliação da consciência emocional. Então, como que eu posso, já acabando essa nossa conversa, começar a ficar bom nesse tema? O que eu escolho fazer hoje que está a meu alcance? O que eu escolho alimentar agora em mim para eu ainda me manter animado, otimista, mesmo diante deste contratempo que estamos vivendo agora? Mesmo diante desse caos na saúde, na política, na economia que a gente está vivendo agora, tá? E aí, para resgatar um pouquinho vocês, a gente falou, então, de conceito da inteligência emocional, a gente falou conectando um pouquinho com a prática e com o ambiente, com o momento que a gente está vivendo hoje. E agora eu queria mostrar um vídeo para vocês que traz algumas situações do dia a dia, e aí a gente vai refletir um pouquinho depois. Olá! Eu gostaria de convidar você para embarcar comigo em um dia na vida da Lisa. A Lisa é uma mulher de meia idade, ocupa uma posição gerencial em uma multinacional, tem 2 filhos, marido e uma vida cheia de desafios, assim como a minha e a sua. Agora eu gostaria de te convidar para você viver um dia na vida da Lisa junto comigo. Esse dia começou cedo, com uma reunião importante, onde ela não se sentiu muito à vontade para participar, porque muitas pessoas importantes estavam ouvindo, estavam presentes, e ela não se sentiu segura o suficiente para colocar suas ideias. Com o evoluir da reunião, ela viu que ela ainda não tinha muito conhecimento sobre os temas que estavam sendo tratados, e ela foi se sentindo deprimida, impactada por não dominar aquele assunto. Esse fato também contribuiu para que ela ficasse bem quietinha no canto dela. Saiu dessa reunião e foi encontrar-se com a sua equipe. Mas no corredor, antes de chegar na sua área, ela encontrou uma grande amiga que possui muita intimidade. As famílias são amigas, saem nos finais de semana, mas ela não conseguiu muito bem dizer para ela o que estava acontecendo. E era nítido para as pessoas que mais a conheciam que de fato estava acontecendo alguma coisa. Essa amiga também compartilhou com ela que estava preocupada com a sua filha, que não estava muito bem de saúde. E Lisa também se preocupou, pois o filho dela estuda na mesma escola que a filha dessa amiga. E assim seguiu. Encontrou-se com seu time para a reunião semanal, ouviu os desafios de todos, buscou encontrar soluções, ouviu a todos. Alguns perceberam que ela realmente não estava muito bem, mas não se sentiam à vontade para perguntar o que estava acontecendo. E assim foi desenrolando o dia da Lisa. Ela preferiu não sair para almoçar, para ver se conseguia adiantar algumas tarefas, para ver se conseguia ter a possibilidade de sair mais cedo para buscar os seus filhos na escola. À tarde, Lisa foi para a reunião com um cliente interno que ela tinha um grande projeto em andamento. Mas quando chegou na sala desse vice-presidente, ele estava muito nervoso ao telefone com o fornecedor e pediu com gestos agressivos para ela sair da sala imediatamente. Ela saiu e logo ficou incomodada, achando que era algo pessoal, pois ele sempre a trata com indiferença. Aliás, teve certeza que tinha algo errado na relação entre os dois. Quase final de tarde, e Lisa estava se sentindo muito sobrecarregada, pois o seu dia tinha sido desafiador em todos os aspectos. Ela estava tentando ficar bem, mas não conseguia. Estava com tanta dificuldade de entender o que estava acontecendo com ela.
Tentou olhar as coisas pelo lado positivo até que recebeu uma ligação da escola dizendo que o seu filho não estava bem e que ela fosse buscá-lo imediatamente e talvez precisasse levá-lo ao médico. Após essa ligação, Lisa saiu imediatamente em busca do seu filho para ver o que estava acontecendo. No trânsito, mais um desafio. Uma pessoa esqueceu de colocar a seta e entrou de forma abrupta na frente da Lisa. Imaginem o que aconteceu. Ela parou o carro, saiu dele e ficou falando muitas coisas ruins de forma agressiva para essa pessoa que já nem estava mais lá. Esse desabafo durou poucos segundos. Liz entrou novamente no carro e caiu aos prantos. E o que veio à mente dela foi exatamente a cena da primeira reunião do dia, do quanto se sentiu inferior e constrangida por não dominar tecnicamente os assuntos tratados naquela reunião. E você, já viveu alguma situação parecida? Já teve algum momento que você se sentiu assim também? Posso dizer uma coisa para vocês. Em todas essas cenas e desafios apresentados em apenas um dia da vida da Lisa, se ela tivesse maior consciência das suas emoções, ela poderia simplesmente ter gerenciado as suas ações de uma forma diferente. As emoções são para serem sentidas, mas a gente pode sim utilizá-las de uma forma mais eficiente. O desenvolvimento das nossas competências emocionais é para todos, é para agora, para todos os nossos dias. Vem com a gente descobrir como você pode ser melhor nisso. Voltei. Queria retomar com vocês um dia na vida da Lisa, né? E aí esses acontecimentos às vezes acontecem um dia ou acontecem ao longo de uma semana. Mas acredito que assim como eu, vocês já tenham sido impactados por algumas cenas dessas, né? Então, eu queria só desdobrar o conteúdo emocional que tem nessas cenas, já conectando um pouco com a nossa trilha de desenvolvimento para a gente ir dando nome às coisas. Então, logo na primeira cena da reunião, onde ela não se sentiu à vontade para trazer as informações, né, participar e tudo, ela podia ter se colocado de uma forma diferente, né? Então, ela podia ter falado, nossa, esse conteúdo é novo para mim, é desafiador, eu não tive tempo de olhar, então eu prefiro ficar aqui só ouvindo. Mas não, ela não se posicionou, ela não falou nada e ela se sentiu mal por isso. Então, a gente pode conectar, claro que isso tudo tem outras coisas envolvidas, tá? Mas diretamente, de repente, uma autoestima mais baixa. Então, quando a gente fala da autoestima, a gente tem a possibilidade de falar um pouco sobre autoconfiança e força interior. Então, as pessoas que têm uma autoestima bacana, em equilíbrio com outros aspectos, porque eu já falei para vocês que o equilíbrio é muito importante, que a gente não deve tratar uma coisa sozinha, ela fala isso, né? A capacidade de eu me colocar e de eu dizer, às vezes, olha, eu não sei fazer, ou eu posso pedir ajuda a alguém da minha equipe que vai fazer isso em 10 minutos e eu ficaria 2 horas só para dizer que eu não sei fazer. A gente não vai dominar tudo o tempo inteiro, né? A gente está vivendo num contexto totalmente novo, diferente, e a gente não vai conseguir dominar, ficar bom em tudo. A gente não é robozinho, somos seres humanos, né? Então, que tal a gente começar a lidar bem com isso? Às vezes não ter resposta, tudo bem. Nesse momento que a gente está vivendo agora, a gente não tem mesmo resposta. Só que isso não pode nos impactar no sentido de diminuir a nossa autoestima, de baixar a nossa autoestima. Não, a gente pode ainda se considerar bem e bom, de fato, no que a gente tem como dons e habilidades já desenvolvidas, e eu consigo me colocar de uma forma interessante nessa situação, que isso não gere um impacto negativo emocional em mim. Então, aqui a gente está falando de autoestima, de consciência emocional. A cena com a amiga dela. Então, faltou empatia da amiga, né? Então, poxa, são tão amigos, convivem finais de semana, mas não falou nada sobre isso, percebeu que ela estava mal, mas não falou nada, só falou lá da preocupação dela. Então, um pouco de falta de empatia por parte da amiga, falta de expressão da Lisa. Então, ela poderia ter falado sobre isso. Ai, amiga, saí de uma reunião agora, péssima, não sabia de nada, fiquei mal, estou me sentindo mal. Não falou nada também. Foi para a cena com o time. As pessoas, e aí ela tentou, né, passar um pouquinho por cima disso tudo, participou, interagiu, foi boa a reunião, mas nitidamente também as pessoas perceberam que ela estava impactada. Só que cadê a relação interpessoal estabelecida? Ninguém falou sobre isso com ela. Então, a gente fala de relações interpessoais que são mutuamente satisfatórias. Então, a Lisa precisa estabelecer relações de confiança e compaixão com seu time. Então, existe um módulo, que é o módulo interpessoal,
que a gente fala exatamente do desenvolvimento deste tipo de relação, seja com o seu comitê executivo, seja com a sua equipe de RH, seja com o seu time. Então, como que a gente faz isso de uma forma mais interessante na nossa vida? Como que a gente traz o componente emocional para ajudar a gente a se aproximar das pessoas? A cena depois com um cliente interno, com o vice-presidente, que ele estava nervoso no telefone já por uma situação que não tinha nada a ver com a Lisa. Mas aí a gente fala de teste de realidade, que é a capacidade da gente ver as coisas preto no branco, de ver a cena acontecendo, sem nuances. Ah, é porque é comigo, ah, é porque é por isso. Não, é exatamente como é. Então, a Lisa não entrou num bom momento. De repente, se ela tivesse olhado assim pelo vidro, e acho que ele está nervoso, não vou entrar agora, não. Tinha ficado tudo bem. Ou então conectar com a realidade. Então ele estava nervoso, não era comigo. Então ela achou que era pessoal, ela achou que era com ela. Então um teste de realidade mais baixo também. Então se ela tivesse um bom nível de funcionamento neste quesito, ela tinha conseguido conectar exatamente com a cena e tinha conseguido fazer um distanciamento de opa, isso não tem nada a ver comigo. E teste de realidade é uma das características de uma boa tomada de decisão. Então, a gente tem também um módulo que a gente aprofunda mais em técnicas para a gente crescer esse componente, né? E aí, depois ela recebe o telefonema, e aí tem a cena final que ela tem do trânsito. Quantos nós já não vivemos isso, né? De ser surpreendido por alguma coisa no trânsito e ter alguma reação emocional naquele momento. Então, como que a gente consegue gerenciar, controlar e se manter num bom estado emocional? Então ela teve um controle dos impulsos mais baixo, né? Porque ela foi lá, falou, agiu, saiu do carro. Se ele tivesse lá, sabe lá o que tinha acontecido, né? Responsabilidade social, então também é um componente, impacto no todo também. Então tinham outras pessoas no trânsito, tinham outras pessoas vendo isso. Isso poderia ter gerado um impacto maior no bem-estar da coletividade, isso é responsabilidade social. Então, aqui é um vídeo com vários gatilhos e várias coisas que nós criamos para conectar o conteúdo emocional, porque a gente fica só falando, né, de conceitos e tal. Agora, a gente viu situações da nossa vida que faz toda a diferença se a gente tem um bom funcionamento emocional, se a gente tem possibilidade de entender o que está acontecendo e administrar essa emoção, deixar que ela venha, mas ter consciência sobre ela, porque aí eu consigo minimamente gerenciar. E nessa imagem que vocês estão vendo, tem um outro conceito que é bem interessante, que a gente aprofunda também nos módulos, que é falar um pouco de acúmulo emocional. Nós hoje estamos vivendo acumulados emocionalmente, né? Então é um conceito que leva a gente a entender por que a gente perde a paciência tão facilmente com apenas uma coisa tão boba. Porque a gente está tão intolerante quando alguém fala alguma coisa que a gente não considera que seja relevante, a gente logo faz aquela cara. Por que a gente está tão intolerante? Porque a gente está acumulando as emoções. E quando a gente fala de acúmulo emocional, a emoção ela é tão sutil que se ela não é tratada naquele momento, naquela cena, ela vai sofrendo uma acumulação. Como uma tosse seca que pode virar algo mais sério, a emoção funciona desse jeito. Como algo, quando eu acordei, que eu vi logo uma mensagem que eu não gostei muito, uma reunião importante que desmarcou, eu já fiquei chateada. Se eu não trato isso nesse momento de deixa eu limpar meu espaço, deixa eu fazer alguma técnica aqui, deixa eu ouvir uma boa música. Então, são técnicas que podem ajudar a gente a se reequilibrar emocionalmente, a gente aprofunda isso nos módulos de forma oportuna, de acordo com os assuntos. Como que eu faço para eu ficar melhor nisso? Como que eu simplesmente não carrego essa sensação ruim dessa reunião que eu estava com tanta expectativa que desmarcou ao longo do meu dia? E aí chega no final do dia, alguém fala alguma coisa com você, você já está pronto para dar aquela, né? Então, como que a gente tem consciência e cuida para a gente não acumular as emoções? E aí, de novo, vou falar do contexto que a gente está vivendo agora. A gente está acumulando, porque a gente não está dando conta de digerir, de ter consciência, de cuidar. Não tem técnica que seja suficiente
para ajudar a gente a se reequilibrar. Então, a gente está vivendo realmente num momento e num ambiente muito fora de um ambiente normal de temperatura e pressão. Então, todas as vezes que a gente está fora, a gente tem comportamentos que às vezes a gente não consegue prever e controlar. E as emoções, de fato, elas vêm, porque elas precisam estar conectadas com uma ação. Mas, de novo, como que refletindo sobre isso, me proporcionando entrar numa jornada de desenvolvimento mais profunda, eu consigo sim aprofundar essas coisas. Eu consigo lembrar nesse momento que minha reunião importante foi desmarcada, que eu me preparei durante dias, eu consigo colocar minha playlist de animação, ou eu faço meu exercício em casa, o meu treino, ou eu faço a minha meditação e eu consigo entrar em contato com coisas mais importantes. Então, eu já aviso que eu vou me atrasar meia hora para o próximo compromisso, porque eu preciso desses 30 minutos para mim, agora. Então, eu trato as coisas conforme vão acontecendo. Eu não acumulo emocionalmente as coisas. Então, gente, a nossa percepção das emoções, pode passar, Rê, por favor, para o próximo slide. Essa nossa capacidade de reconhecer com precisão, atender as emoções, compreender as emoções, é muito importante. Então, eu já falei para vocês um pouquinho o que são as emoções, né? Então, a emoção, ela quer produzir alguma ação, ela é pública, ela é despertada por um pensamento ou resposta a algum evento, né? Mas ela é passageira também. E ela é tão importante que ela precisa ser minimamente cuidada, tratada, né? Então, como que a gente pode trazer esse conteúdo emocional cada vez mais para o nosso dia a dia? Então, agora, durante a nossa apresentação, eu posso imaginar que vocês tenham tido reações emocionais diferentes. Então, quando a gente falou do cenário, projetou aquelas imagens, eu imagino que tenha refletido emocionalmente em vocês. Quando vocês viram o videozinho da Lisa, que minimamente acho que deu para vocês entenderem um pouquinho o propósito dele, que são alguns gatilhos que a gente sofre no nosso dia a dia normalmente, eu acho que isso impacta e aí lembrou, de repente, vocês de algumas situações vividas. Então, isso é a gente começar a perceber emocionalmente onde que está pegando na gente, né? Então, entender as próprias emoções, ficar sintonizado com as emoções dos outros, demonstrar empatia, saber diferenciar as emoções. Então, quantas vezes, gente, vocês já não viveram situações em que vocês nem perceberam, assim como a amiga da Lisa não percebeu que ela não estava bem ou não falou sobre isso? Quantas vezes a gente chega no trabalho, ou agora a gente tem uma reunião com o time todos os dias ou semanal, e você não percebe, às vezes, a carinha das pessoas, se elas estão bem ou não, a voz, a entonação, ela te mandou um áudio no WhatsApp, você não percebe se a voz dela está animada ou não. Então, são nuances, são coisas muito sutis que a gente precisa começar a englobar isso no nosso dia a dia. A gente precisa começar a falar sobre essas coisas. Então, olha, estou percebendo que sua voz não está muito boa hoje. Aconteceu alguma coisa? E abrir espaço para a gente falar sobre isso. E aí, gente, muitas vezes a gente não abre espaço porque eu não sei lidar com o que vem. Eu não sou psicólogo, eu não sou especialista nisso, eu não estudo isso. Mas às vezes as pessoas só querem ser ouvidas. As pessoas só querem um espaço para falar, um espaço de fala e um espaço de escuta. Só. Às vezes a gente só precisa disso. E isso é minimamente cuidar e acolher as emoções nossas e das outras pessoas. A gente precisa se comportar de uma forma diferente para ajustar as emoções. Ficar fazendo igual a gente estava até então não vai mudar em nada. A gente precisa trazer um comportamento diferente. Então, abrir espaço para ouvir, para falar, para trocar. Isso ajuda a gente a estabelecer uma relação de confiança. Isso impacta na nossa empatia. Isso impacta na nossa autoestima. Porque, poxa, o quanto eu consegui falar uma coisa legal que ajudou outra pessoa. Se isso é um pouco do seu propósito, assim como é o meu, impacta também na autorrealização. Então, tudo isso a gente tem a possibilidade, tem técnicas para a gente aprofundar e ficar melhor com isso, num contexto, né, emocional, né? Próximo, Rê, por favor. Como que uma inteligência emocional, a gente chama carinhosamente de IE, né, bem desenvolvida, me ajudaria agora? Se você está me ouvindo aqui agora e você é líder de uma equipe pequena ou grande, como que você acha que isso pode te ajudar?
abrindo espaço de fala, abrindo espaço de escuta, falando individualmente com algumas pessoas que você já percebeu que estão impactadas? Não sei, não tenho resposta para dar. Tem algumas técnicas que a gente pode aprofundar, mas você vai encontrar a sua maneira, você vai encontrar o seu jeito. Porque, pessoal, vocês sabem, lidando com pessoas, nós somos muito complexos. Não tem receitinha de bolo. Alguma coisa que você vai fazer com alguém vai ser muito legal, vai funcionar. E aí, ao reproduzir imediatamente com uma outra pessoa, não foi tão bacana. Mas isso você aprende, né? E aí, como que você vai num canal diferente depois? Se você faz parte de uma equipe, como que você pode agora se comportar de uma forma diferente porque você já não tem alguém ali do seu lado que você possa contar, mas na verdade essa pessoa está conectada com você de alguma maneira? Então, como que você pode fazer as coisas de uma forma diferente agora para ainda conseguir interagir, né, e se apoiar nesse time, né, como parte desse time, para você ainda se sentir pertencendo a esse grupo? O que você pode fazer? Isso é usar essa informação emocional agora. Como RH, como que você ajuda a sua empresa, ao seu negócio, nesse momento de pandemia, de crise, e as pessoas estão falando muito de inteligência emocional, de saúde emocional, de depressão, espaço de escuta e espaço de fala, e quais são as técnicas que você vai trazer para essa empresa, para essas equipes, para esses líderes que podem ajudar a promoção da inteligência emocional. Como que a gente pode começar a trazer esses assuntos de uma forma mais cuidadosa, mas trazer esses assuntos, porque a gente não fala sobre essas coisas. A gente só vai vivendo. A gente tem um objetivo estratégico organizacional que faz sentido para o negócio, mas ele só será atingido se todo mundo caminhar para ele. E a gente precisa cuidar dessas pessoas. Acho que todas as pessoas que estão conectadas aqui querem cuidar de si e querem cuidar do outro. Então, como que a inteligência emocional bem desenvolvida faz com que a gente abra um espaço para falar abertamente sobre essas coisas? Então, não sei se vocês já conversaram sobre essas coisas com quem está em casa com vocês. Então, a gente está brincando, né? Depois do cenário de pandemia, tantos divórcios, estou conhecendo minha esposa, estou conhecendo meu marido, estou conhecendo melhor meus filhos. Fale com eles sobre o impacto emocional, como que vocês estão se sentindo agora com isso? Vocês estão se sentindo bem? O que a gente pode fazer na dinâmica aqui da nossa casa para ficar melhor para todo mundo, para promover bem-estar? O que a gente pode fazer juntos, que às vezes a gente nunca teve tempo de fazer? Então, isso é usar bem a informação emocional que está com a gente já pode fazer agora, né? Então, eu queria falar para vocês agora a importância da inteligência emocional, né? Então, eu já falei que inteligência emocional é uma qualidade superior, né? Rê, pode mudar o slide, por favor? A inteligência... Pode mudar mais um pouquinho, Rê? Tem mais umas bolinhas aí para aparecer. Isso. A inteligência emocional, essa competência emocional, essa habilidade emocional, ela é uma qualidade superior do ser humano, né? Então, a gente tem possibilidade de ensinar e de aprender e de ficar bom nisso. Só que naturalmente, a gente foca em dois outros pilares, que é a nossa capacidade cognitiva, que tem a ver com QI, desculpa, e tem a ver com habilidades técnicas. Então, hard skills, né? Só que agora está na hora da gente falar do soft, né? Está na hora mais do que nunca. Então, aqui na Felipelli, a gente faz muito treinamento sobre isso. Então, nos últimos tempos, as empresas pedem muito a gente isso, né? Vamos treinar nossa liderança em soft skills, vamos falar de comunicação, vamos falar de liderança, vamos falar de gestão de conflito, vamos falar de relacionamento interpessoal, soft skills. E mais do que nunca, a gente precisa disso, né? Então, estudos recentes já mostram que a gente conseguir desenvolver o nosso quociente emocional, a nossa inteligência emocional, corresponde de 27% a 45% de sucesso no nosso trabalho. É muito mais fácil você ser um líder ou uma pessoa inspiradora no seu ambiente de trabalho se você lida bem com as questões emocionais. As pessoas vão olhar para você e vão ver que você tem alguma coisa que é diferente, né? Então, a gente tem muitos estudos e muitas pesquisas que trazem essa informação, né? Isso está cada vez crescendo, né? Porque a inteligência emocional ela ainda é um pouco nova, né? Então, a gente tem estudos cada vez sendo, artigos cada vez sendo mais divulgados e criados que trazem isso, né? Próximo slide, Rê, por favor.
Então, ao contrário do que muitos imaginam, a gestão emocional, ela é sim um processo subjetivo, mas também intensamente racional. Então, o nosso processamento emocional, ele está intimamente ligado ali ao pensamento, né? Eu mostrei para vocês aquele slide. Então, o pensamento gera uma emoção que gera um resultado, né? Mas a gente pode gerenciar esse pacote, né? Então, como que a gente cuida de que o nosso cérebro está envolvido nisso e como que a gente pode ficar melhor nisso? E aí eu apresento para vocês o Emotions, né? Então, é um conteúdo muito rico de aprofundamento. Pode passar, Rê, por favor. Que a gente chamou carinhosamente de Emotions, e a gente fala da trilha de desenvolvimento da inteligência emocional. Então, quase todo, acho que tudo que eu falei acima, de que a gente pode prestar mais atenção, do que a gente pode ficar melhor, eu já fui dando alguns nomes para ajudar vocês a conectar com o real conteúdo dos módulos, mas tudo que a gente tratou acima, a gente consegue endereçar uma solução aqui, tá? Então, eu quero apresentar para vocês exatamente na ordem das datas que a gente já escolheu, tá? Então, o nosso primeiro módulo que a gente vai fazer já na semana que vem é o de gerenciamento do estresse. Então, qual é a possibilidade que a gente tem? Quais são técnicas que ajudam a gente a gerenciar as emoções nesses cenários disruptivos? Então, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora. Então, como que a gente cuida das nossas emoções em situações de estresse adversas? E aí a gente basicamente se detém a falar de 3 assuntos, né? Três pilares vão estar no palco como estrelas principais, que é a flexibilidade emocional, tolerância ao estresse e o otimismo, tá? Então, flexibilidade emocional, o quanto que eu consigo me flexibilizar emocionalmente para eu estar bem, para eu apresentar uma emoção adequada para aquele momento, tá? Tolerância ao estresse, o quanto que eu consigo tolerar situações de estresse e de pressão, então como que eu cresço a minha tolerância. E o otimismo, que é exatamente o oposto do pessimismo, que é aquela história de copo meio cheio e meio vazio, que acredito que todos vocês já tenham ouvido falar, e o que eu escolho alimentar em mim. Então, quais são técnicas que eu posso ter para eu alimentar mais esses quesitos de uma forma mais positiva para lidar bem com o estresse no meu dia a dia, tá? O próximo módulo que a gente pensou é o de bem-estar, que fala de felicidade. Então, a gente fala sobre o grau de contentamento com a vida, bem-estar e felicidade. A gente vai entender quais são os fatores que impactam diretamente em como a gente experimenta a felicidade. E aí, sem querer dar spoiler para vocês, mas já contando um pouquinho, quais são 4 aspectos que impactam em como a gente experimenta a felicidade: é autoestima, porque eu preciso estar bem comigo mesmo, senão a minha lente não é legal com nada. Autorrealização, o quanto que eu sinto que as coisas que eu faço no meu dia a dia estão conectadas a um propósito de vida, ao meu propósito, ao que eu quero deixar de legado. Então, a gente precisa sentir que as coisas que a gente faz fazem sentido pra gente, tá? Depois eu tenho relações interpessoais, porque somos seres humanos gregários. Ninguém é feliz sozinho, né? A gente precisa das outras pessoas e a gente está vivendo na pele o quanto se distanciar fisicamente é difícil pra gente, né? Então, relações interpessoais influenciam em como eu experimento a felicidade. E, por último, o otimismo. Então, eu preciso ver as coisas pelo lado positivo, né? Ser minimamente resiliente. Então, esses são 4 aspectos que a gente aprofunda mais nesse módulo de bem-estar, tá? O próximo é o módulo interpessoal. Então, como que a gente pode aprender a se conectar de uma forma mais duradoura, mais verdadeira, com base em confiança, em compaixão. E aí a gente tem no palco relações interpessoais, empatia e responsabilidade social. Então, como que a gente usa esses aspectos, né, de uma forma mais interessante, que ajude a gente a se conectar mais intimamente com as pessoas. E aqui a gente não está falando de começar a ter mais gente no nosso círculo, mas são relações de qualidade. A gente não fala de quantidade aqui, tá? Mas técnicas que nos ajudam a crescer qualidade, desculpa, tá? Próximo módulo de autopercepção. Então, aqui traz um pouquinho o quesito da autoconsciência, né? Da autoestima, da autorrealização. Então, o quanto que a gente tem que subir mesmo esse degrau do autoconhecimento.
Então, como que a gente vai ter exercícios e proporcionar reflexões que ajudem a gente a criar uma maior possibilidade de visão emocional sobre nós mesmos. Então, em que gera esse impacto em mim? Qual é meu gatilho? Como que isso funciona para mim? Como que eu posso me conhecer melhor? Então, isso tudo faz parte do módulo de autopercepção. O módulo de autoexpressão. Então, expressão, aqui a gente fala de expressão emocional, assertividade e independência. Como que a gente encara o mundo? Como que a gente se coloca nesse mundo? Então, eu falei com vocês da gente ter a possibilidade de abrir um espaço de fala e de escuta. Isso tem a ver também com expressão. Então, aqui a gente fala sobre esses quesitos da expressão emocional, tudo isso que está envolvido em como a gente se expressa, tá? E o módulo de tomada de decisão fala um pouco de controle dos impulsos, testes de realidade e solução de problemas. Então, qual que é o impacto das emoções na nossa tomada de decisão? Qual é o uso da informação emocional que eu faço no meu processo decisório? Como que eu posso ampliar a minha consciência emocional e conseguir controlar um pouco melhor esse meu impulso de agir, de falar, de fazer alguma coisa? Como que eu posso me conectar mais com a cena e parar de levar as coisas para o lado pessoal? E como que eu posso resolver problemas de uma forma emocionalmente interessante? Então, aqui tem técnicas específicas que ajudam a gente a crescer esse quesito, né, de tomada de decisão, levando em conta a informação emocional. E aí, a gente falou dos 6 módulos. Então, a gente tem aí 12 minutinhos restantes. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês. Quando a gente foi passar um videozinho, eu já olhei um pouquinho quantas pessoas estavam conectadas e vi alguns nomes aí que eu conheço. Então, obrigada por se conectarem com a gente, para a gente falar de algo tão nobre, tão interessante. Pessoal, muito obrigada por generosamente, um dia tão especial, hoje é feriado, mas a gente escolheu fazer ainda no feriado. Boa Páscoa para todos vocês. E assistam comigo esse último videozinho. Eu queria só, antes da gente finalizar, agradecer toda a equipe da Felipelli, que também embarcou nessa ideia e fez isso acontecer de forma tão legal. Então, muito obrigada por todos envolvidos, por todos que estiveram aí na torcida, mandando energias boas para que tudo desse certo. E vamos divulgar esse tema para todo mundo, porque todo mundo precisa, né? Rê, você pode colocar, então, o último vídeo para a gente finalizar, por favor? Fechamos. Com chave de ouro. Achei esse vídeo lindo. Ele gera um impacto emocional muito grande em mim, imagino que em vocês também. E queria agradecer muito a presença, a generosidade de vocês terem dado o tempo de vocês e a disponibilidade. E dizer que aqui na Felipelli a gente está correndo para desenvolver coisas para ajudar a gente a ser mais feliz.